Boa noite, irmãos e irmãs. É uma alegria tê-los acompanhando nossa primeira conferência online da Coalizão pelo Evangelho. Temos refletido essa semana sobre o importante tema Aviva no Senhor. Ontem, o reverendo Mauro Meister tratou da importante passagem de Ezequiel capítulo 37, sobre o tema Poderão reviver esses ossos secos? Hoje, o reverendo Davi Charles vai ampliar ou esticar o alcance dessa passagem, tratando do avivamento e o dia depois do amanhã, levantando algumas aplicações práticas para o tempo presente. Que Deus os abençoe nessa noite e Deus nos dê um grande avivamento, um grande derramamento do Espírito, a grande necessidade que nós temos hoje como igreja para darmos um testemunho santo para a glória desse Deus uno e trino que nós adoramos e amamos. O que impede você de crescer no conhecimento do Senhor? Falta de tempo para dedicar aos estudos? Dificuldade em encontrar bons conteúdos? Motivos financeiros? O Curso Fiel de Liderança oferece cursos rápidos, totalmente online e divididos em várias aulas. Isso lhe permite ajustar os seus estudos de acordo com a sua disponibilidade de horário. Tenha acesso a cursos com professores como Augustus Nicodemos, John Piper, Jonas Madureira, R.C. Sproul, Franklin Ferreira e muitos outros, além de palestras, e-books, audiobooks e muito mais, por meio de uma assinatura de apenas R$ 29,90 por mês. Nós queremos ser seu parceiro nessa caminhada e ajudá-lo a alcançar o conhecimento. cursofieldeliderança.com.br. Olá, é uma alegria ter a sua participação conosco em mais esta conferência da Coalizão pelo Evangelho e obrigado pelo privilégio da sua atenção nesse tempo. A todos vocês que nos assistem, a saudação com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me lembro bem, e à medida que o tempo vai passando e os cabelos brancos vão mostrando isso, a gente começa a falar em décadas de distância, mas eu me lembro em 84, quando ainda vivíamos sob uma ameaça de um mundo dividido. Naquela época o mundo estava bem dividido, hoje não está, né? Mas naquela época a divisão era entre aquilo que acontecia atrás da cortina de ferro, e a cortina de bambu era uma segunda consideração, e o que acontecia no Ocidente. E eu me lembro de um filme chamado O Dia Depois de Amanhã, The Day After, e eu me lembro de assistir a esse filme ainda sob o impacto de crescer numa época em que até nas escolas havia treinamento antibomba, de repente tocava sirene, tinha que esconder embaixo da escrivaninha, como se isso fosse proteger alguém de uma bomba atômica, mas era ameaça soviética. Eu me lembro na faculdade, como parte do corpo de treinamento de oficiais da reserva do exército americano, os cursos que eram feitos para a gente identificar espionagem russa e fazer contra-espionagem, ou seja, estar atento. Mas o que me impactou naquele filme, aliás, impactou todo mundo na época, é que o filme trabalhava com uma hipótese. Ele dizia o que seria o dia depois de amanhã se tivéssemos uma guerra nuclear global. Se realmente o mundo inteiro fosse atingido, ou grande parte dos Estados Unidos, o que seria? E aí o filme desenvolvia em cima disso a ideia do que seria viver o dia depois de amanhã. Eu me lembro que depois de ter assistido em 85 esse filme lá nos Estados Unidos, num breve retorno que fiz aqui ao Brasil, eu assisti o filme de novo no cinema, e foi um dos primeiros, não o primeiro, mas um dos primeiros filmes que assisti com a Adriana, que é hoje minha esposa. Então a memória ficou gravada. Assim como ficou também gravado o terror de contemplar e imaginar o que seria o dia depois de amanhã. O tema da nossa conferência é o reavivamento do Senhor Deus que nós gostaríamos de ver na igreja. E eu penso que vivemos de fato um momento de crise. Não mais aquela crise Ocidente-Oriente numa guerra bem claramente definida entre o eixo da cortina de ferro e algum tipo de eixo do bem, mas hoje uma divisão que perpassa de forma muito mais drástica no centro do coração das pessoas, na igreja, como a antítese que existe entre o pensamento apóstata e o pensamento cristão.
e um tempo de divisão e um tempo de crise também, onde nós vemos a igreja começando a ser pressionada e oprimida de diferentes lados, onde nós vemos novos tipos de desculpas para adentrar o território da igreja e cercear as suas liberdades, onde nós vemos a expectativa de muitas pessoas de um novo mundo, aquilo que eles chamam do novo normal, mas esse novo normal parece algo distópico, um futuro que não tem nada de otimismo ou de utopia, exceto na cabeça das pessoas que pensam que na nova Babel do globalismo e do universo do mundo internacionalista, sob o forte domínio de um Estado que eles gostariam de dizer um Estado que cuida e zela das pessoas, mas parece que a ideia é cada vez mais uma visão tirânica do Estado. E vem a expectativa, o que fazer, por exemplo, para usar o vocabulário que muitos têm usado, o que fazer pós-pandemia? Quando tudo isso passar, como vai ser o dia depois de amanhã? O que significa pensar sobre reavivamento, refletindo sobre o dia depois de amanhã? E eu quero voltar a nossa atenção para Ezequiel, no capítulo 37, a passagem bem conhecida de todos, o Vale dos Ossos, e eu quero perguntar um pouquinho o que é que reavivamento, nova vida infundida na igreja, em Israel, no mundo que nós experimentamos, o que é que isso significaria à luz das promessas que Deus faz por intermédio do seu profeta Ezequiel para o povo de Israel. E o que isso significa hoje para nós? O que nós lemos lá é a pergunta, e Ezequiel diz, isso daí é o cerne, de certa forma, de toda a narrativa da profecia. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Como você deve lembrar, a história é do Vale de Ossos Secos. Deixa eu ler o texto e aí nós vamos desenvolver juntos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, ossos secos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Estenderei, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, o Senhor diz a Ezequiel de novo na visão, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo
exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. É muito interessante que Israel aparece aqui, em primeiro lugar, como um equitipo. Tá? O equitipo, termo que não é muito comum para nós, ele é a antípode, o outro lado, ele é o contrário do arquétipo. Ele é o caso concreto que aponta para um princípio arquétipo, um princípio geral. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Israel funciona como um equitipo para como Deus lida com todos nós, para como Deus lida com todo o povo que é chamado. Reavivamento é isso. É o que Deus faz aqui com o Vale de Ossos Secos. Tá? Há um sentido no qual alguém poderia imaginar, mas isso não é bem reavivamento, isso na verdade é regeneração, é o nascer de novo, é nova vida infundida. Mas lembra que Ezequiel está falando essa profecia para Israel, para o povo da aliança, para o povo que vivia na aliança. Ele não está falando isso para pessoas alheias à aliança. Ele está falando de gente cujos ossos ressecaram porque eles quebraram a aliança e se afastaram de Deus. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o que acontece se eu tomar Israel como o equitipo, como o caso concreto. Tá? Então lembra de novo aquela pergunta-chave. O Senhor perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E a resposta muito interessante: Senhor Deus, tu o sabes. Só Deus sabe se isso é possível. Vamos partir dessa pergunta para considerar aqui o que está acontecendo. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Algumas coisas aparecem aqui como condições necessárias para que haja uma esperança de futuro no dia depois de amanhã. Ezequiel descreve o início dessa visão com alguns pontos, e esses pontos não são de somenos. Tudo que ele está contando aí tem um significado. Não é como uma parábola que tem um ponto principal e os outros pontos só carregam o ponto principal. Aqui é mais como um sistema na profecia, onde cada parte tem realmente seu significado, nada aqui é insignificante. A primeira coisa é que é a mão de Deus que leva Ezequiel pelo Espírito a conseguir perceber o vale de ossos. Ezequiel é conduzido a perceber o estado de Israel em termos de uma imagem. Tá? Provavelmente, todos os profetas teriam uma visão crítica do que acontecia quando a sociedade se despedaçava, abandonava a aliança, se mergulhava na idolatria, e qualquer um dos profetas teria essa visão. Mas aqui em particular, a mão de Deus leva Ezequiel, pelo Espírito, a ter uma visão muito específica de um vale de ossos secos. Um lugar onde estão ali os restos de corpos que deveriam ter vida, mas cuja vida foi tirada, que estão ressecados. Segunda coisa é que Deus faz com que Ezequiel perceba a vastidão daquele vale de ossos secos. Ele dá a Ezequiel a percepção do que está acontecendo e ele permite que Ezequiel perceba a vastidão do estrago que está sendo feito. Eu mencionei aquele filme no começo, o Dia Depois de Amanhã. Uma das coisas que era surpreendente é que o filme não narrava somente a história de um momento pós-apocalíptico em termos, um momento pós-guerra nuclear global. Ele não narrava apenas o que acontecia com algumas pessoas. No filme, na narrativa, sim, o foco era em algumas pessoas e como elas experimentavam isso. Mas o que trazia horror a essas pessoas, e a quem assistia o filme, era que elas ficavam descobrindo quão maior era a devastidão, quão maior era o estrago
quando eles começaram a tomar ciência de que não era algo localizado, mas algo global. Então crescia a dimensão do estrago. E Ezequiel recebe de Deus não só a visão do Estado de Israel, do Estado do povo da aliança, mas ele percebe e destaca, era muita coisa, era muita gente, o vale era muito grande, ele se estendia. Deus dá a percepção da extensão da morte, daquilo que está tocado e coberto por poeira de morte, por cheiro de morte. E Ezequiel destaca de novo aí os sentidos dele, né? Ele olha, ele tem uma ideia da dimensão e aí ele enfatiza o quão seco esses ossos estavam. Era uma total ausência de vida, não eram nem aqueles ossos que talvez tivessem ali um pouco de tutano vivo a partir do qual, por alguma forma milagrosa de manipulação genética, você pudesse achar vida. Eram ossos completamente ressecados. A vida tinha ido embora. E Deus confronta Ezequiel com uma impossibilidade. De certa forma, um teste. Ele mostra para Ezequiel que naturalmente ele estava diante de uma impossibilidade. Era impossível, naturalmente, que a vida desses ossos secos fosse restaurada. Mas ele faz a pergunta. Filho do homem, diz, é possível que esses ossos voltem a viver? É possível restaurar essa vida? Quando confrontado com essa impossibilidade natural, eu imagino que Deus esperava de Ezequiel exatamente a resposta que Ezequiel deu. A resposta da fé. Porque a resposta natural também seria, não, Senhor, é impossível. Esses são ossos secos, não há mais vida ali. Mas o que Ezequiel responde é, Senhor, Tu o sabes. Só Tu sabes. A ordem, então, que Deus dá para Ezequiel é profetiza aos ossos secos. E Ezequiel, obedecendo, vai e diz àqueles ossos em quem não há mais vida. Para quem parece que está tudo perdido, e ele diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A ordem que ele recebe envolve falar a quem não pode ouvir. Essa palavra profética, entretanto, é acompanhada de uma ação restauradora que vem do próprio Deus. De novo, o homem natural diria, Senhor, de que me adianta falar a quem não tem ouvidos? A quem está surdo? Como é que eu vou profetizar para um monte de ossos secos? Mas quando Ezequiel obedece, porque ele sabe que só Deus sabe a resposta, ele talvez tenha ali a percepção, talvez ele saiba que há um prenúncio ali de uma obra maravilhosa que Deus vai fazer. Então, correndo o risco do ridículo, obedecendo a Deus, porque só Deus sabe se é possível ou não é, Ezequiel fala aos ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando ele profetiza, aqueles que não poderiam ouvir, ouvem. Aquilo que já estava morto e destraçado, passa a ser ajuntado e restaurado. E aí vem a palavra que traz a restauração. Ela é uma promessa de Deus que é anunciada, Deus anuncia a promessa, essa é a promessa que ele havia feito já há muito tempo, que é reiterada de diferentes maneiras pelos profetas, de que um dia Deus restauraria a sorte de Israel, de que aqueles que estão endurecidos seriam trazidos de volta. Então, Ezequiel, em sua profecia, anuncia essa promessa divina, e Deus, então, à luz do anúncio da promessa, faz com que os ossos secos e mortos escutem a promessa. E Deus declara, isso é interessante, está ali no texto, ele declara qual é o propósito dessa restauração. Essa restauração não tem como propósito meramente o dar vida em si, o trazer cura em si. Essa restauração é um meio para algo.
Deus começa dizendo, então sabereis. A profecia que ele manda que Ezequiel faça é uma na qual Deus cria as condições para que o povo dele restaurado saiba outra vez quem ele é. Para que eles entendam, como Ezequiel entendeu logo no começo, que Deus sabe se é possível ou não. Que os limites da possibilidade são definidos por Deus e não por nós. Deus efetua uma restauração que abre as portas para o dia depois de amanhã, para a continuidade, para o que vem pela frente. Mas ainda não há uma restauração completa de vida. Interessante. Ezequiel é desafiado a falar a ossos secos e isso produz a restauração das condições. Quem não podia ouvir, ouve. Os corpos são refeitos, mas ainda tem alguma outra coisa que precisa acontecer. E Deus diz então a Ezequiel, profetiza o Espírito. O que já é curioso, mas eu vou falar disso num instante. Profetiza ao Espírito. E aí a referência, eu creio, é ao Espírito Santo de Deus, aquele que traz a vida. E é interessante que sob a ordem de Deus, Ezequiel experimenta não só falar para quem não podia ouvir, e Deus faz com que ouçam, mas Ezequiel experimenta também a situação humilhante de ser mandado por Deus para profetizar, para declarar ao próprio Espírito Santo. Ele é desafiado a Deus para profetizar ao Espírito, dizendo, vem dos quatro ventos e assopra. A ordem não é apenas falar aos ossos, mas como mensageiro e não mandante, como boca de Deus ali, falar ao próprio Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a audácia de Ezequiel não tem a ver com ele, com quem ele era. Porque ele não tem autoridade, ele não tem condições de falar ao que está morto e fazer com que ele ouça, e ele também não tem autoridade pessoal para fazer essa profecia ao próprio Espírito de Deus. Antes, na verdade, ele obedece e testemunha. Aquele que fez com que ele visse os ossos secos, aquele que fez com que os ossos secos ouvissem a palavra e as condições de vida fossem restauradas, agora continua usando Ezequiel como um coparticipante para que o Espírito traga a vida naqueles corpos, naquela carne, naquela pele, naqueles tendões que foram restaurados em cima dos ossos. O Espírito vem dos quatro ventos. Lembra, isso é João 3:8, volta a falar sobre isso de uma forma bem interessante. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Eu sempre tive um pouco de dúvida se Bob Dylan não tinha algo assim em mente quando ele fala a resposta está soprando no vento. Aquela música bem conhecida dele, Blowing in the Wind, que Peter, Paul and Mary gravaram de forma espetacular. A resposta está sendo assoprada ao vento. Porque aqui em João 3, versículo 8, o Senhor diz, o vento sopra e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde veio, assim é aquele que é nascido do Espírito. Mas aqui no caso de Ezequiel, Ezequiel profetizou e disse ao Espírito, vem e sopra dos ventos e traz vida. O Espírito Santo vivifica aquilo que Deus começa a restaurar. João 3 ainda, nos versos 14 a 15, nos lembra, do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa é a restauração que é trazida, onde a profecia efetivamente cria as condições corretas. A pregação do Evangelho, vamos aplicar isso daí. A pregação do Evangelho cria essas condições e o Espírito, então, promete agir de forma a trazer vida onde antes não tinha.
E é isso é que é o processo que nós vemos acontecendo aqui em Israel. Olha que interessante, não fica só na profecia, mas como muitas vezes nas escrituras, a explicação está contida no próprio texto. Por isso que eu tenho uma certa tranquilidade em explicar para vocês o que está acontecendo. Porque o próprio Deus diz, estes ossos secos são a casa de Israel. Desde a real percepção do vale de ossos secos, a percepção da extensão do estrago, um alumbramento para aqueles, mas agora uma clara percepção para o profeta. Até o milagre da restauração, das condições para a vida e da própria vida. Tudo isso consiste em uma revelação de que haverá um dia depois da manhã, do amanhã. Era uma promessa para Israel, de que não estamos chegando ao fim, de que a vaca ir para o brejo não é o final da história, de que haverá um dia depois de amanhã. E não é um futuro distópico. Em tudo isso, Ezequiel experimenta uma visão que vai fortalecê-lo e prepará-lo. E a explicação de Deus, portanto, é o seguinte: esta visão é o que eu vou fazer com a casa de Israel. É com base na revelação dessa profecia que Ezequiel recebe de Deus, então, a ordem para ir ao povo e anunciar uma mensagem. Para ir ao povo que, como na imagem desse vale, é um povo cujas transgressões e o abandono da aliança chegaram a um ponto de severidade, no qual eles eram nada mais que ossos secos, sem vida. E pregar a palavra consciente de que Deus vai restaurar as condições e de que o próprio Espírito do Senhor vai trazer vida. A mensagem faz perceber a profundidade do estado de desmanche no qual o povo de Israel se encontrava, ossos secos, velhos e sem vida, que não são capazes de esperança para o futuro. Que horrível quando o povo de Deus chega nesse ponto, onde nós estamos tão ensimesmados, tão preocupados, tão distraídos por lutas políticas, tão distraídos por lutas que são identitárias, por lutas que dizem respeito a nós. Quem é o maior, quem tem mais like, quem está mais certo, e não percebemos que a vida se esvai quando deixamos de ser pessoas que experimentam a vitalidade que Deus tem para a igreja, que tem o foco no anúncio da pregação restauradora da palavra. Mas, miraculosamente, são estas pessoas de estado deplorável, terra arrasada, terra queimada. São essas pessoas que Deus chama para experimentar restauração, vida e esperança de futuro. E o propósito final disso, na própria explicação, está bem claro, tendo por propósito final saber quem é Deus e conhecê-lo como Deus deles. Isso é o que está acontecendo ali com Israel. Agora vamos mudar de marcha um pouco e assumir Israel aqui como arquétipo, não mais o arquetipo, mas um modelo de como Deus lida com a Israel dele até hoje, como Deus lida conosco. E aí a gente chega um pouco mais perto do nosso tema específico de reavivamento para a Igreja de Cristo global, que sempre pesa muito no meu coração, até como função do ministério que desenvolvo hoje, mas para a igreja no Brasil, no nosso contexto, para você que me escuta falando em português. Porque o que acontece aqui com Israel é um arquétipo de uma ação divina e é um arquétipo, eu creio, do tipo de ministério e chamamento para aqueles que anunciam e pregam a palavra, que anunciam vida, porque sabem que mesmo quando contemplam um vale de ossos secos, a resposta é: Senhor, tu sabes, quando ele pergunta se esses ossos podem voltar a viver. Talvez se você for um pregador como eu, como muitos de nós, como o nosso grupo que compõe a coalizão aqui no Brasil, você já tem experimentado os momentos nos quais nós perguntamos: será que vale a pena? Será que tem efeito? Será que
Tudo isso vale a pena? E a resposta é sim. E a nossa esperança vem de saber. Senhor, tu o sabes. Se o Senhor me manda pregar, eu prego acreditando que a resposta é sua. Filho do homem, profetiza. Bom, tomando Israel como arquétipo, eu quero olhar e entender que o que nós temos aqui nessa passagem é um paradigma para a esperança. O que nós temos é um paradigma para a certeza de que haverá um dia depois de amanhã e que esse dia vai ser um dia da graça de Deus, um dia de mais conhecimento de Deus, um dia quando as pessoas podem conhecê-lo como Deus, que é o propósito de tudo isso que ele revela para Ezequiel. Lembra? O propósito disso é para que então sabereis que eu sou Deus, quando ele traz a vida de volta. E a gente olha para o nosso mundo ao redor e a gente, às vezes, até pergunta: qual o fim de tudo isso, Senhor? Por que o Senhor deixa essas coisas acontecerem dessa forma? O poeta, que muitas vezes se afirmava ateu, mas que o seu misticismo era patente e de vez em quando escorregava para fazer como todo aquele pseudo-ateu, reconhecer que Deus existe. E eu falo aqui do poetinha brasileiro Vinícius de Moraes, ele, em uma de suas músicas /poema, diz que ele olha para Deus e fala: ô amigo, se foi para desfazer, por que é que fez? E a resposta é clara: então sabereis. Eu sou aquele que conduz as coisas e faz você pensar que você chegou naquele futuro distópico que não esperava, com o propósito de que ao ver a minha redenção e a restauração que eu trago, você conheça a esperança do dia depois de amanhã. Um dia melhor. Um dia da graça. Agora vamos destrinchar um pouquinho os passos práticos que eu creio que isso precisa implicar na nossa vida dentro da igreja. Em primeiro lugar, há um aspecto de prenúncio, eu mencionei isso lá no começo, tá? Há um aspecto de que Deus requer de nós e Ele vai nos mostrar, eu creio que Ele tem mostrado para a igreja nos desafios que estamos enfrentando e de forma ainda mais aguda nos desafios que enfrentamos hoje, num mundo que é bem diferente do ano passado. Diferente em vários sentidos. Há aspectos que são continuidade e mero agravamento das coisas que já estão ocorrendo. Os cristãos, a igreja que mais cresce lá no Irã é extremamente perseguida. A igreja em muitos lugares onde liberdade religiosa era tida como simplesmente algo a ser presumido e há cerceamento. A ideia de um mundo que nos força a esquecer que há coisas mais preciosas que a vida. Não só na mentalidade do americano, não só na mentalidade dos libertários. Independência ou morte é um motto brasileiro. Por quê? Porque para muitas pessoas liberdade é maior que a vida. Para mim é como no hino antigo: a tua graça é melhor que a vida, Senhor. Por isso levanto minha voz, levanto minhas mãos, a tua graça é melhor que a vida. A glória de Deus vale vidas e vidas e vidas. Mas nós estamos num mundo que tem nos forçado a achar que a vida física é a única coisa que realmente importa e que qualquer liberdade pode ser abdicada, que qualquer narrativa pode ser oferecida desde que ela esteja sobre a égide de preservação da vida. A gente até transforma amor ao próximo em distanciamento, né? Interessante. A gente olha na palavra e vê Jesus tocando o coração das pessoas e muitas vezes nos evangelhos Jesus com o seu toque até de mão. E a gente está enfrentando um mundo onde até isso é desencorajado. A gente escuta aí de alguns experts: seria muito bom se nunca mais voltássemos a nos cumprimentar com aperto de mão ou nos abraçar. Mas o primeiro passo, que eu acho que é um aspecto arquétipo dessa história em Ezequiel capítulo 37. Assim como Ezequiel foi levado por Deus para uma condição onde seus olhos se abriram e ele percebeu não só a profundidade do estrago, mas a extensão do estrago, eu acho que é necessário que nós, como parte da Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo abra os olhos e de olhos bem abertos,
entenda que a condição nossa é de terra arrasada. E não é só algo agora, pós-pandemia. Essa condição de terra arrasada, ela é característica da nossa condição de pecado. E nós não vamos perceber e saber o que significa ser povo de Deus enquanto não tivermos consciência dessa poeira de morte que toca em tudo. João 5,19, o mundo jaz no maligno, o mundo todo. Não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3. Então, o primeiro aspecto aqui que eu acho que é arquetípico é reconhecer a condição de terra arrasada. Reconhecer que nós pregamos não como quem tem a esperança de que a nossa pregação humanamente faça aquilo que só Deus pode fazer. Mas esse prenúncio, essa percepção, inclui ainda um realismo, um segundo passo do ido, que é o realismo da nossa percepção de que há da nossa parte uma total inabilidade. A consciência de que nós somos incapazes de qualquer ação que reverta essa situação. Se Deus tivesse mostrado para Ezequiel um campo cheio de feridos, talvez ele pensasse, se tivéssemos médicos o suficiente, poderíamos curar essas pessoas, poderíamos socorrê-las. Mas Deus mostra um vale de ossos secos. Não é só a percepção do tamanho, da extensão da poeira de morte, mas é também a percepção que Deus dá de que, assim como Ezequiel não podia fazer nada por ele mesmo, exceto obedecer a Deus, mas que nada que ele fizesse poderia trazer de volta nem as condições para a vida e muito menos a vida. Assim como nós não podemos mudar o destino deste mundo, mas podemos sim, com o realismo de quem sabe, porque já de antecipação sabe o estado do estrago, mas quem sabe que ainda que nós sejamos incapazes, Deus não é. Olhos bem abertos. Reconhecimento da nossa total incapacidade, inabilidade. Eclesiastes 9, 5 nos lembra bem disso. Porque os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Nós temos que entender que, do ponto de vista humano, é isso. Mas há uma condição necessária que foi cumprida. E esse é o terceiro ponto aqui na nossa conclusão. Há um prenúncio que nos permite ver e abrir os olhos. Há um realismo de perceber a nossa incapacidade para mudar as coisas. E aí somos apontados para uma ação divina que cria as condições necessárias. A dependência de uma graça que vem de fora. Deus estava em Cristo, 2 Coríntios 5, verso 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. É o Evangelho. A ordem vai e anuncia. É porque a ação é divina. É para profetizar aos ossos, mesmo que secos, porque Deus vai criar as condições necessárias. Mas junto com essa condição nossa, como profetas do Senhor, como povo de Deus, de ter olhos bem abertos, de reconhecer a nossa total inabilidade, e de reconhecer que só Deus cria as condições necessárias e que Ele criou em Cristo pela redenção que foi feita na cruz, pelo ato no qual Jesus Cristo nos substituiu, levou sobre Ele os pecados do mundo, trouxe vida a todos os seus eleitos que estavam mortos em seus pecados e delitos e confere a nós o ministério da reconciliação, como o apóstolo Paulo, anunciando ao mundo, reconciliai-vos já com Deus. Essa é a redenção. E há um quarto ponto aqui bem interessante. A redenção nunca vem sem a promessa de vida futura.
de vida real. Ela não quita a dívida e depois diz, agora se vira e não cai nessa de novo. Ela quita a dívida e nos oferece uma vida nova, que é permanente. Ali em Ezequiel há uma clareza, o propósito disso. Deus está fortalecendo Ezequiel para que ele procure pregar e anunciar ao povo de Israel. Deus está prometendo um avivamento no meio daquele povo. E ele dá uma esperança concreta, uma nova consciência para um novo mundo. Então sabereis que eu sou o teu Deus, que vocês são o meu povo. Então todo mundo saberá. Vida plena. Essa é a promessa. Uma das passagens que me move profundamente está lá no fim do livro, capítulo 21 do Apocalipse, quando o próprio Jesus, Rei do Universo, diz, eis que faço novas todas as coisas. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da vida. Essa é a promessa de um amanhã. Essa é a promessa de um futuro. Olhos bem abertos para que nós tenhamos um prenúncio da nossa situação de carência. Reconhecimento, o realismo para reconhecer a nossa total inabilidade. A redenção como a condição necessária e a esperança como uma esperança profunda de vida, a esperança de um dia depois de amanhã. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Essa é a promessa. Por meio de Ezequiel, Deus o fortalece com essa promessa para que ele possa desenvolver o seu ministério de proclamação em Israel. Essa promessa tem mais implicações. Deus ainda nos promete de tabela que nós, os gentios, isso está bem claro lá em Romanos 11, que somos a oliveira brava que foi enxertada na oliveira, na raiz do povo de Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, mas que quando Deus tiver chamado todos os seus gentios, naquele tempo em que a igreja tiver reunido os eleitos de todos os cantos da terra, Deus restaurará de novo os ramos que foram cortados e os reenxertará, e nós veremos o movimento de Deus no cumprimento da sua promessa de que judeus e gregos formamos agora uma só nação santa e eleita, um Israel do Senhor. Aviva-nos, Senhor. Ensina-nos a responder quando perguntados. Adianta? Vale a pena? Podem esses ossos reviver? A responder, Senhor, tu o sabes. E quando ele diz, profetiza para os ossos secos, dizer sim, Senhor, porque o Senhor sabe. Quando ele disser, vem e chama o Espírito para que venha e traga vida, sim, Senhor, tu o sabes. Porque nós confiamos na promessa de que então saberemos que o Senhor Deus faz aliança, promete e cumpre. Essa é a certeza de um dia glorioso depois de amanhã. Que Deus te abençoe ricamente.